Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel e hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria e o estudo do átomo. Então na última aula a gente finalizou vendo os três principais estados físicos da matéria, né, que são sólido, líquido e gasoso. E a gente vai estar vendo hoje, né, o nome dessas transformações, né, como que elas ocorrem. Então vamos lá. A primeira delas, pessoal, é chamada de fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo que a gente tem no dia a dia é o gelo. Então você pega cubo de gelo, deixa lá em um local, né, com o tempo que acontece? Aquele gelo ele vai derreter. Então o que aconteceu? Aquele gelo, então, é, estava sólido. Então suas moléculas, como é que estão? As moléculas da água estão estáticas, né? Paradas, não ocorre nenhuma agitação entre elas. É como se estivessem imóveis, vamos pensar assim. Conforme ela vai recebendo a energia do ambiente, né, seja ela calor do fogo, né, ou temperatura do ambiente, né, pelo sol, então essas moléculas elas vão se agitando, então elas vão conseguir deslizar umas sobre as outras. Né? Então quanto mais energia ela receber, mais rapidamente ela vai passar para o estado líquido. Então isso é chamado de fusão. Então, recebeu energia, então ela vai passar para o estado líquido, conseguindo deslizar as moléculas umas sobre as outras. Temos também, pessoal, né, a vaporização. O que é a vaporização? A vaporização nada mais é do que a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Né? Então, aqui na imagem a gente tem uma panela, né, por exemplo. Né? Então, colocar para aquecer. Então, essa água ela vai evaporar. Então, vai passar para o estado gasoso. Do mesmo jeito ocorre em rios e lagos, né, só que de forma mais lenta. E para essas duas classificações a gente dá um nome. A primeira delas é ebulição. Então, a ebulição é o aquecimento da água, né, de forma mais rápida. Então, através de uma chama, né. Então, essa água vai ferver mais rapidamente do que o normal. Caso ela evapore lentamente, né, de acordo com a temperatura do ambiente, ela vai se chamar de evaporação. Então, evaporação, processo lento. E ebulição é o aquecimento mais rápido. Então, no caso da imagem, a gente tinha aqui uma ebulição, né, porque foi aquecida pela chama do fogão. Né? E uma observação, né, a água passa do estado gasoso a uma temperatura aproximada de 100 graus Celsius. Né? Então, a partir de 100 graus Celsius, essa água passa para o estado gasoso. Cada substância, né, vai ter uma evolução diferente. Né? Por exemplo, o ferro. O ferro a 100 graus Celsius, né, ele não entra em evaporação. Então é uma temperatura bastante elevada, né, para que ele consiga evaporar. Né? Então cada substância vai ter um ponto de ebulição diferente. Né? Seguindo então, pessoal, vamos lá. Temos a sublimação. Né? O que é a sublimação? A sublimação nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Né? Então, mas de que forma isso ocorre? Pessoal, para formar essa matéria, né, então vamos imaginar assim, tem lá as partículas de água, por exemplo. Né? Essa água ela estava lá no ambiente, só que foi exercida uma pressão tão grande, né, que essas partículas que estavam dispersas no ambiente, né, ou em estado gasoso, foram compactadas devido à alta pressão que se passaram diretamente para o estado sólido, né, sem passar pelo estado líquido. Então elas são formadas devido à alta pressão. Conforme ela é colocada novamente, né, no ambiente externo, então essas partículas que foram compensadas, né, elas vão querer se afastar. Né? Então, conforme vai recebendo calor, então essas partículas vão passar diretamente para o estado gasoso, né, sem passar pelo líquido. Então, o exemplo que a gente pode citar, né, é o gelo seco e a naftalina, né, aquela bolinha que o pessoal colocava nas roupas para poder afastar insetos, né, mofos. Então, a naftalina e o gelo seco, né, são exemplos de sublimação. E uma observação, né? Caso passe do estado gasoso para o estado sólido, né, é chamado de ressublimação. Beleza?
Outro processo que a gente tem, né, de mudança de estado físico, né, é a solidificação, né, que a gente vê no dia a dia, né, com o exemplo da imagem, a formação do cubo de gelo. Então, o que acontece na solidificação? Os outros, né, a gente observou, né, que quanto mais recebia calor, né, temperatura, passava, né, para o estado gasoso. Na solidificação é o contrário, né, quando a substância perde calor, né, para o ambiente, então ela vai perder calor, vai ficar mais fria, né, então ela vai acabar se solidificando. Então imagine lá, a água está num copo, né, 35 graus Celsius, aí você colocou lá no congelador. Com o passar do tempo, né, a temperatura dessa água vai abaixar, né, de 25, 20, 15, 10, 5. Quando chegar no ponto de 0 graus Celsius, né, essa água vai começar a se solidificar. Então, as moléculas de água que antes ficavam dispersas, né, conseguiam deslizar umas sobre as outras, né, agora elas vão ficar estáticas, né, vão ficar paradas. Né, então, não vai ocorrer agitação, a gente diz agitação molecular. Né, então, elas vão entrar para o estado sólido. Então, a água ela vai passar para o estado sólido. Então, o processo da solidificação. No caso da água é a 0 graus Celsius. Né? Então, outras substâncias, né, como álcool, eles congelam, né, a temperaturas negativas. Então, mesmo estando a 0 graus Celsius, né, não conseguem se congelar. Vamos passar aqui. E temos também, né, a condensação. A condensação, pessoal, é a passagem do estado gasoso, né, para o estado líquido. Então, o que acontece? Devido, né, a perca também de temperatura, né, e devido a, vamos pensar assim, essas moléculas que antes estavam no estado gasoso, né, vão começando a se unir, né, então, por exemplo, aqui fala aqui, né, arrefecimento de um gás. Então, como esse gás vai se unindo, né, vai formando partículas maiores. E essas partículas, né, elas vão começar a formar a gotículas de água, seja de água ou seja de outras substâncias. Então, vai começar a se condensar. Então, essa condensação, pessoal, a gente tem como exemplo, né, por exemplo, a tampa da panela, quando você faz arroz. Né? Então, o vapor de água, né, em vez de subir para a temperatura para a atmosfera, ele vai se aglomerar na tampa da panela. Então, esse vapor vai começar a se unir nas gotículas de água e formar a água em estado líquido. Do mesmo jeito, pessoal, né, é a chuva. Né? Então, tem o vapor de água, né, devido à grande concentração de vapor. Então vai começar a formar nuvens mais carregadas, até o ponto, né, que ela acaba se precipitando, formando as chuvas. Então esse é o exemplo da condensação. Né? Então, pessoal, esses foram os 5 estados físicos da matéria, né? Transformações físicas, né, que ocorrem para poder chegar nos 3 estados físicos da matéria. A gente vai seguir a partir de agora, né, com um novo conteúdo, né, do 6º ano, né, que é o estudo do átomo. O átomo, pessoal, ele é a menor partícula que compõe a matéria. Né? Então, tudo que você imaginar que existe no universo, né, seja aí planetas, seja animais, plantas, então tudo é composto, né, pelos átomos. Para vocês terem uma ideia, né, o átomo ele é 10.000 vezes menor, né, que o tamanho de um grão de areia. Para vocês terem uma noção de tamanho, né, aproximadamente, né, que é bem menor. Então, tudo que existe no universo é formado, né, por essas partículas chamadas de átomo. Átomo significa, né, aquilo que não é divisível. Né? Então esse é o significado da origem. Por quê? Porque os primeiros estudiosos, né, eles defendiam, né, que o átomo é uma partícula indivisível, né, a menor partícula que compõe a matéria. Conforme foi passando o tempo, pessoal, descobriu-se que o átomo ele possui, né, outras partículas ainda menores, que são prótons, nêutrons e elétrons. São essas 3 partículas fundamentais que compõem, né, o átomo. E eles possuem cargas energéticas. O elétron possui carga negativa, próton carga positiva e o nêutron, né, ele é neutro, né, ele não possui nenhuma das cargas.
E na imagem aqui vocês podem observar que tem um núcleo, né? Então nesse núcleo ele está formado pelos prótons e nêutrons, e o elétron, né, ele fica sempre em órbita, orbitando, né, em volta do núcleo. Então ele fica numa região chamada eletrosfera. Então elétron, eletrosfera. Núcleo forma o prótons mais nêutron. Então eu queria só vocês observarem novamente, né? Então aqui, ó, tudo que existe, né, composto, né, por átomos, desde rochas, planetas, né, as plantas, cadeias e até mesmo, né, todos os seres vivos, né, nós também estamos incluídos, né, então todos são formados, né, por essa partícula fundamental. Então aqui, pessoal, né, ligando lá com o início da nossa aula, né, então as moléculas de água, né, então elas são formadas também por átomos, né, e quais que são esses átomos? Se vocês observarem na imagem, está escrito assim, ó, H2O. Significa que a água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Então aqui a gente tem uma molécula de água. Então observa aquela imagem do lado. Tá vendo? Ó? Estado sólido. Essas moléculas estão agrupadas, né? Estão compactadas. Conforme vai mudando de estado, elas ficam mais livres. Né? Então ficam mais livres no ambiente. Então no estado líquido, elas deslizam umas sobre as outras. Né? E no estado gasoso, né, elas ficam livres. Né? Então elas ficam dispersas, né, pela atmosfera. Então esses são o exemplo, né, dos três estados físicos da matéria e o comportamento das moléculas. Uma observação, né, que o estado sólido, né, então a matéria, né, ela vai possuir forma definida. Então você consegue visualizar qual que é a forma dela. Então vai possuir uma forma definida. Já o estado líquido e o estado gasoso, né, então a forma vai ser de acordo com o recipiente que você colocar. Então se você colocar ela numa garrafa, vai assumir a forma de uma garrafa. Se coloca no estado gasoso, vai assumir a forma do recipiente também, né, da garrafa. E assim por diante. Então, o estado sólido, forma definida. Enquanto que o estado líquido, estado gasoso, vai adquirir a forma, né, que for colocado no recipiente. Então, tudo que existe, né, é formado por esses átomos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, os pregos. Os pregos são formados, né, por átomos de ferro, ouro, vários átomos de ouro, carvão, formado por carbono, né? Uma observação, né, que o grafite e o diamante, né, também são formados por carbono, né? Só que eles passaram, né, por um processo de transformação química diferente. No caso do diamante, então ele foi formado a partir de uma grande pressão exercida, né, sobre os átomos de carbono, né, que formaram o diamante. E o mercúrio formado, né, por átomos de mercúrio. Então a gente tem vários tipos de átomos. Por exemplo, no nosso corpo, né, a gente tem os ossos. Eles são formados por cálcio, né? Temos fósforo, ferro no sangue, temos potássio em diversas substâncias que a gente utiliza, né, para o nosso funcionamento do nosso corpo. Então todas essas substâncias, né, vitaminas, todas são compostas, né, por esses átomos. E temos, pessoal, cerca de 118 átomos conhecidos, né? 92 deles são naturais, né? Então a gente encontra na natureza, e os outros restantes são criados, né, pelo homem, né? Então esses são 118 átomos conhecidos. Então tudo que é conhecido aqui no nosso planeta, né, é formado, né, por esses átomos, que também são chamados de elementos químicos. Então eles também são chamados de elementos químicos, né? Então eles formam toda a matéria, né, tudo que existe no universo. Beleza? Pessoal, por hoje é só, né? Qualquer dúvida vocês podem estar chamando aí nos comentários, né? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, beleza? Até a próxima aula.